Nem Wolverine conseguiu. Episódio 6, final da temporada. Não, eu não concordo com isso. Cavaleiro da Lua nos entregou uma série completamente fora da caixinha e, na verdade, uma origem de um personagem que é muito mais um vilão do que um herói, principalmente quando ele tá dirigindo, né? Hoje te toca perder. But our love has a treasure our hearts can always spend. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu, e Cavaleiro da Lua termina nos mostrando dúvidas que provavelmente não serão solucionadas e nos explicitando uma origem que não tem tanta explicação. Sua balança não tem equilíbrio. Essa foi a produção mais corajosa da Marvel, ao meu ver, mais até que WandaVision. Porque na história da Wanda, ela tinha todo o passado, as outras participações, os filmes, né, Vingadores, vínculos para ela se apoiar. Cavaleiro da Lua não tem nada para ele se apoiar, né? A história do Mark limpa e seca, sem Hulk como a gente imaginou, sem Thanos, sem Vingadores. E o pior, chegou ao fim e eu pergunto pra vocês, deu pra sacar quem é Mark Spector? Quem é o Cavaleiro da Lua? Você jura proteger os viajantes da noite? Tá, isso quer dizer que ele é pelos injustiçados, pelos esquecidos, os jogados no mundo, os que estão nas sombras. Ou seja, ele é por ele mesmo, né? Ele e o Khonshu. As narrativas apresentadas não só mostraram o personagem complexo que ele é, a gente sabia que ele ia ser, como também como vai ser difícil chamar esse cara de herói. Na verdade, sem forçar a barra pra destacar uma personagem nova, e sem fazer com que ela tirasse parte do protagonismo do Mark, a verdadeira heroína apresentada pra gente nessa série foi a Layla, a Avatar de Tu-Eres, hein? Lembro? Desde o começo eu falei que essa deusa, a hipopótama, tinha a intenção de mostrar o feminino na série, na vida do Mark. Aliás, Layla é o Faol, o escaravelho escarlate. No episódio passado eu cheguei a comentar que o pai da Layla era uma referência a esse vilão pouco conhecido da Marvel, por conta do nome dele, e que isso poderia ser um easter egg, ou eles podiam estar apresentando uma versão mulher daquele personagem. Dito e feito. E eu digo que ela é a heroína da história porque foi o que fizeram questão de mostrar. Por exemplo, a cena da Layla retirando as pessoas da van é muito semelhante à do Gavião Arqueiro salvando civis em Vingadores 1. Isso é muito significativo, meu povo, apesar de eu achar que não precisavam falar isso tintim por tintim com todas as letras. انتي سوبر هيرو مصرية؟ Só que é muito massa ver, né? Outros países, outras culturas com heróis atuando. Pra mim que não sou de lá é massa, imagina pra eles. É igual quando a gente vê um brasileiro atuando em um filme, tipo a Maria Fernanda Cândido em Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Todo mundo pira, independente se ela é importante pra história ou não. Aliás, eu falei sobre a quase falência aí de Animais Fantásticos no link que tá aqui em cima. É bem legal esse vídeo, dá uma olhada se você não viu. Mas certo, ainda sobre a Layla ser a heroína do Egito, vamos pensar aqui que a instituição Vingadores nos quadrinhos sempre foi sobre isso. Na época de Guerra Civil, se criaram diversas equipes de Vingadores espalhadas pelo mundo, não foi? Fora que temos Vingadores da Costa Oeste, os Vingadores Secretos, Vingadores Centrais, Vingadores Selvagens e por aí vai. Nas HQs sempre foi frisado como o grupo acabou se tornando algo maior e que se espalhou pela Terra e que influenciou a criação de outros. Não dava pra ter um problema no Egito e esperar que o Homem-Aranha viesse de TNT lá de Nova York, né? Mas enfim, o que eu tô dizendo é que seria ousado demais eu querer chamar o Mark de novo herói da Marvel. Eu fico na dúvida até de chamar ele de anti-herói. Quando a Emmett é liberada nesse episódio, a conversa dela com o Harrow prova o que eu já tinha falado desde o primeiro episódio, meu povo. Que apesar dele parecer esses líderes religiosos, pastores, charlatões que a gente vê todo dia por aí, ele na verdade não mente. Apesar dele ter essa evidente loucura, né, de decidir quem vive ou quem morre por conta de uma deusa jacaré. Pô, aí não dá nem pra, sei lá, explicar. Mas mesmo com tudo isso, ele é realmente fiel aos seus princípios, sendo capaz até de morrer da mesma forma que ele tanto matou, só porque ele acredita que fará coisas erradas no futuro, que não vão ser benéficas para o planeta. O Harrow prega
crê e pratica tudo que ele faz e fala. Me submeto de bom grado. E olhando assim, o objetivo do Harold, querendo ou não, é bastante semelhante ao do Thanos. Vocês lembram que o Thanos, muita gente falou, o Thanos tá certo. Até em Gavião Arqueiro a gente vê isso, que ele fica com as coisas na cabeça quando vê que tem gente que apoiava o Thanos sobre o genocídio, né? Quem quer curar o mundo? É uma visão turva de alguém sobre a salvação das pessoas. Só que no caso aqui da série, é uma coisa bem mais puxada para a religião do que para um ativismo ecológico, digamos assim, como o Thanos parecia. E por que eu tô falando isso? A conversa da Emmett e do Khonshu era bem aquilo que eu vinha falando antes. Eles têm praticamente o mesmo objetivo, só que a Emmett tem o pretensioso saber de que ela consegue decidir quem é realmente o futuro maligno ali. Antes que aconteça o mal, ela corta ele. Isso é perigoso demais, é o que a torna perigosa. Eu citei antes e volto a citar que nos quadrinhos a Capitã Marvel foi com tudo nessa ideia, utilizando o poder do inumano Ulysses de prever o futuro, e deu muito errado. Gerou só a Guerra Civil 2. Então é fato que isso não é o melhor a se fazer, é o pré-julgamento que a torna vilã. Só que isso não justifica o que o Khonshu faz. Isso não torna o Khonshu e o seu avatar heróis. Pelo contrário, o Khonshu é cruel em diversos momentos, quando ele quer. O Mark escolheu não matar o Harold, algo que não funcionava pro Khonshu, pois o cara virou o receptáculo da Emmett. Matar o Harold era parte da missão na cabeça do Khonshu. Faça você mesmo. Só que o Khonshu sabia da terceira personalidade, sabia que com ele, com o Jake, ele poderia contar. Então ele largou mão daquilo para manter aquela relação de confiança do Mark saber que ele honrou a palavra dele. O Khonshu deixou o Mark e o Steven em um lugar confortável, iludidos eu diria. Eles voltaram pro início da série, quando o Steven pensava que ele era só um cidadão comum com transtornos psicológicos. Agora são os dois que pensam isso, que estão livres, né? Que podem fazer o que quiser. Só que o terceiro continua sendo arauto do Khonshu. E sendo todos o mesmo corpo, o Mark ainda é. Meu povo, Jake Lockley não é só mais sem escrúpulos que o Mark, como ele tem uma visão totalmente diferente das coisas. Ele ficou com uma vibe meio mafioso, justiceiro, não foi? Parece muito ser o psicopata que habita o Mark. Ele mata, ele é firme e não deixa de frisar a genialidade de Oscar Isaac. O olhar, o sorriso, tudo do Jake é diferente. O sotaque latino seria fácil modificar. Qualquer ator minimamente capaz faria. Até porque faz parte, né, do personagem, mas aquilo ali precisa ser alguém bom. Então até o final sempre vou exaltar o ator. Quanto ao Mark e o Steven, eles ficaram ali, voltaram pra bolha, né? Sendo que na verdade eles continuam atuando ali, né, através do Jake, que é o cara que o Khonshu precisa, é o cara que o Khonshu queria desde o início. Por isso o Khonshu tá mais confortável perto dele, vocês notaram? Ele acredita tanto no Khonshu quanto o Harold acreditava na Emmett. Mesmo não sendo a escolha do Mark ser essa pessoa ruim, é parte dele, meu povo, não dá pra separar. Então é por isso que eu repito, ele é mais vilão do que herói, ao meu ver. Ou dá pra gente chegar assim, ai, minhas costas, chegar assim à conclusão que o Mark é o herói e o vilão da história. Isso não foi você, foi Steven. Sem chance, amigão. Enfim, são várias formas que dá pra ver essa história. De toda forma, é fato que o Khonshu dá poderes pra esse cara, independente de qual personalidade ele esteja. Poderes que eu achei até de forma exagerada, viu? Algumas vezes. E olha que a gente tá falando de uma série que teve nas suas lutas finais uma batalha descomunal de dois deuses em tamanho gigante. É lá Kaijus, Godzilla, Tokusatsu, Círculo de Fogo, perde é feio. Eita, exagero. Por sinal, quem quiser saber melhor como funciona essa lógica de deuses, apesar deles terem tido todo um destaque nesse episódio 6, eu já tinha explicado antes como é que funciona isso, né? As divindades no universo Marvel. Clica aí em cima se você não viu, tem uma explicação bem bacana. E ó, quem não viu esse vídeo dos poderes, é bom assistir porque eu friso bastante sobre como essas divindades são frágeis dentro desse universo, são quase mortais realmente. Só que aqui eu acho que a falha também veio um pouquinho no roteiro nesse episódio final. Eu aceito que os deuses são tratados como seres fortes e mortais no CM. E não tô reclamando porque 5 deles perderam sozinhos pro Harold. Deram uma desculpinha chula ali, mas a gente engole. A maior falha pra mim com relação à postura desses deuses é que eles foram ridiculamente inocentes com relação aos planos do Harold. Por mais que houvesse desconfiança sobre o Mark e o Khonshu e até uma antipatia por parte desses seres ancestrais, eles trataram o problema de forma horizontal, olhando pra frente, com zero análise. Parecia a rinha daqueles meninos ré de sexta série voltando do recreio, pura
pura chilitos, todo cheio de pedaços de chilitos, suado, pura limão também. Eu até achava, e citei anteriormente aqui, que eles tinham feito isso porque tinha um plano por trás ali dos deuses que ia ser apresentado depois, mas não, eles só foram feitos de idiota da forma mais tosca possível pelo Harold. Mas enfim, o meu ponto aqui era sobre o Mark acabar se tornando imortal, ou seja, não morre no final. Porque ele já foi morto pelo Bushman, foi até o que deu origem ao Cavaleiro da Lua, ele ser ressuscitado pelo Khonshu como seu avatar. Aí agora ele leva 2 tiros, fez um passeio pelo mundo dos mortos e tá de volta novamente. Pensar bem, ele é mais imortal que o Wolverine, pô. Porque o Logan tem o fator de cura dele, fato. Com aqueles tiros ali, acho que ele em segundos se levantava, se é que caía. Mas o Wolverine pode ser morto, por melhor que seja o fator de cura dele. O Mark, eu não vejo muito limites na ressuscitação do Khonshu. Quando o Khonshu precisar, ele tá ali. E apesar dessa precisão do Deus para com o humano, eu acho que a Layla foi precipitada ou não quando ela meio que culpou o Khonshu, tipo, salvou ele quebrando a estátua e achava que ele fazia tudo de ruim pro Mark. Ela tá certa e errada aí. O Khonshu traz problemas reais pro Mark, mas também o ressuscitou, né? E as personalidades ele adquiriu por problemas próprios, não por conta desse deus parasita. Na verdade, entre os dois há uma troca de favores. Ele não faz ideia do quão encrencado ele está. Até porque tudo que foi mostrado, principalmente nesses 2 últimos episódios, é uma mistura de realidade, a realidade poderosa desses deuses egípcios e a mente conturbada, perturbada do Mark. Então o que aparentou é que Mark e Khonshu já estão misturados demais para separar, assim como o Mark e o Steven. A gente agora é tipo um pacote completo. O Mark é aquele turrão sem sentimentos, desistir do paraíso por causa do Steven, é muito forte, né? Ele fez o mesmo, sabe que quem? He-Man, em Salvando o Eterno. Vocês lembram quando o He-Man morre e o Adam tá lá achando o máximo o paraíso e coisa e tal? Eu falei disso, ó, no link tá aqui em cima. Dá uma olhada se você não viu ainda, porque essa série vai ter temporada 2, He-Man, Mestre do Universo Salvando a Eterna. Então a gente vai continuar falando e esse link tá bem legal explicando. Mas o He-Man desistiu do paraíso também para ajudar os amigos. O que parece é que o Mark se sente realmente agradecido pelo Steven ter sido o seu escudo para os traumas. Foi com isso que ele conseguiu sobreviver à culpa da morte do irmão, ao desprezo, à tortura da mãe, a vida realmente triste que ele levava, né, meu povo? Mais do que isso, livres ou quase livres, eles ainda são os 2 lados da mesma moeda, que estava rachada antes e agora eles conseguiram se integrar. Não à toa eles trabalham em equipe, né? Pena pra eles que essa moeda tem mais de 2 lados e quando precisa para proteger o corpo, esses outros erros devem aparecer. Só não dá pra ter certeza quando isso acontece ou quando vai acontecer. Vocês lembram da criação do Steven, como é que foi? Foi pra proteger o Mark. Sempre é pra proteger o Mark, que é a personalidade principal, que é a personalidade real. Então o Jake foi criado em algum momento desse, em algum momento de trauma, provavelmente. Tem um link aqui em cima que se você não viu ainda essa explicação sobre o episódio 5, eu falei tudinho lá sobre essa criação do Steven. O Steven é aquela casca que aguenta a porrada calado e o Jake é o que dá a porrada. Apesar do Mark ser violento, ele ainda pensa, ele se compadece. O Jake é o extremo, assim como o Steven é o extremo oposto. O Mark é supostamente a tentativa de harmonia entre os dois. Mas, povo, o final para alguns pode ter parecido em aberto, eu vi muita gente falando isso, mas não é porque eles estão prevendo uma continuação. É porque eles não querem dar explicações. Esse é o ponto que eu vinha batendo sempre. Temos uma ideia do que é a origem desse personagem, mas não temos uma certeza. Porque o Cavaleiro da Lua não é alguém que se explica. Ele existe, ele luta, mesmo sem sabermos o que ele realmente é, o que ele realmente viveu. Não vão esperando a gente ver mais explicações, um verdadeiro mergulho, se houve verdadeiramente uma luta de monstros gigantes que todo mundo da cidade viu, se as pessoas foram mortas, julgadas por poderes de um deus, ou se foi só por uma faca. Ninguém vai saber. Nada disso vai ser revelado. A única revelação que eu tenho é uma pizza aqui, doce, linda. Porque o resto, revelações a mais de Cavaleiro da Lua já passou. E no fim o Cavaleiro da Lua realmente existe. Ele é o Mark Spector. Ele é o Steven Grant. Ele é o Jake Lockley. Você é o único superpoder que eu já tive. Vamos aqui encerrando o Cavaleiro da Lua com uma pizza linda do Los Bravos. Vocês conhecem Los Bravos, aquela pizzaria sensacional que sempre tá com o Uplay em todas as empreitadas, e com o Cavaleiro da Lua não foi diferente. Vários vídeos de Cavaleiro da Lua tivemos eles aqui, e essa pizza linda que a gente tem, triple kill, pizza doce. Mas a pizza não é o principal aqui pra mim hoje. Já viram o drama aí? Já viram, né?
porque eu quero mostrar um negócio mais massa ainda. E o que a galera faz? Isso aqui é um chocolatezão, bonito. Isso aqui é a borda. Tem gente que não gosta, né? Borda recheada, não gosta de borda sem nada, deixa só a borda no prato. Aí o que a gente faz? Mela no bagulho aqui e manda pro saco. Ai meu Deus, eu vou me melar, certeza, eu vou me melar. Socorro, me melar pro Brasil todo ver na TV. Espero não ser demitido depois disso. Segue Los Bravos, quem apoia a cultura pop merece ser apoiado. Quem apoia um canal pequeno, um canal mediano, um canal grande merece ser apoiado, porque não é todo mundo que tem essa coragem, não é todo mundo que tem essa visão de saber que um público enorme tá por trás disso tudo. Eu agradeço a vocês, foi mais um vídeo pra conta. Acabou Cavaleiro da Lua, mas não acabou Marvel, vem mais vídeo por aí. Afinal, como vai ser a continuação de Mark, Steven Grant, Jack Lockley e todo mundo que vive dentro daquele corpo, pelo amor de Deus, nesse universo Marvel? Eles vão encontrar com os Vingadores? Quando? Onde e por quê? Eu explico no próximo vídeo. Fui!